quando a gente fala de saúde física pelo desenho humano, a gente olha principalmente o quanto você está vivendo de maneira condicionada. E para a gente entender se você está vivendo de maneira condicionada, a gente olha principalmente para os centros indefinidos, que são as grandes fontes de condicionamento que a gente tem. Então, cada um dos centros, ele vai falar sobre um tipo de condicionamento específico. Então, por exemplo, aqui, o ego indefinido, ele vai falar de um condicionamento que você vai ficar tentando na sua vida provar o seu valor, né? O plexo indefinido, o condicionamento dele é você não saber colocar limites, é você não entrar em confronto, é você se calar, se silenciar, silenciar o que você pensa, o que você sente, para não entrar em confronto. O sacral indefinido, ele vai falar de você trabalhar demais. Então, tipo, você fica excesso de fazer, sabe? Faz, 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 trabalha, 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 faz demais. O esplênico indefinido, ele traz um condicionamento de você se apegar a pessoas e situações que não fazem bem para você, porque elas te trazem algum senso de segurança. Então, em algum lugar você acredita que elas vão te trazer segurança, e aí você acaba se apegando a situações tóxicas ou pessoas, né? Aí a coroa e o ajna indefinidos vão trazer aqui um condicionamento de você tentar ter certeza, você tentar ter consistência mental, você forçar a sua mente a funcionar, produzir ideias. O raiz indefinido vai falar de você estar o tempo todo se sentindo pressionada. Tipo, é como se você tá o tempo todo fazendo porque parece que tem uma pressão constante chegando em você e você tá o tempo todo parece que tentando liberar essa pressão constante que chega no seu corpo. Então, geralmente, o que que acontece? Se a gente vive muito tempo nesses condicionamentos, esses condicionamentos, eles acabam se manifestando no corpo em forma de doenças. E aí, as doenças, geralmente, elas se manifestam onde? Elas se manifestam através dos centros definidos, tá? Então, eu recebo o condicionamento pelos centros indefinidos e eu manifesto essas doenças pelos centros definidos. E aí, que é justamente onde você tem energia consistente, tá? Então, tem essa energia aqui, e aí tá recebendo condicionamento por esses outros centros abertos, e aí ela vai se manifestar onde tem energia para se manifestar, tá? Então, por exemplo, né, você tem aqui a identidade definida. Quando a identidade está definida, geralmente as doenças estão relacionadas ao fígado e ao sangue. Então, pode gerar doenças no fígado, pode gerar doenças no sangue, hepatite, por exemplo, alcoolismo. A garganta, quando ela está definida, a garganta ela é um centro que está ligado à tireoide e à paratireoide, né? Que são tipo assim, é a glândula mestre do sistema endócrino. Então, a garganta, ela fala sobre a nossa capacidade de ação, de manifestação, tá? E aí, quando a gente olha para todo o corpo gráfico, a garganta, ela é um dos centros mais importantes, porque se a garganta, ela fala de ação e manifestação, se você está agindo fora da sua estratégia, você está agindo em desacordo com o centro da garganta. Tá? Então, tipo assim, se a sua estratégia ou é esperar para responder, ou é esperar o convite, ou é esperar 28 dias, e você tá agindo direto, sem esperar, você tá agindo em desacordo com o seu centro da garganta, tá? E aí as doenças que se manifestam pela garganta podem ser o quê? Pode ser burnout, diabetes, problemas circulatórios ou cardíacos, doenças autoimunes. Como ela tá ligada ao sistema endócrino, né? A tireoide e a paratireoide, então pode ser hipertiroidismo, hipotiroidismo também, depressão pode vir da garganta, compulsão alimentar, câncer, Alzheimer, demência, tudo isso são doenças que podem se manifestar quando a gente vê um centro da garganta agindo fora da estratégia dele, tá? Então, todo mundo que age em desacordo com a própria estratégia tá agindo em desacordo com a garganta. Então, tá de alguma forma.
tentando atrair atenção, sabe? Às vezes você está agindo em desacordo com a sua garganta porque você está tentando atrair atenção. Você está tentando agir quando na verdade não era para você agir. E aí, mesmo que você tenha, por exemplo, né? Você, no caso, é uma projetora com a garganta ligada. Projetores com garganta ligada ou geradores com garganta ligada, a sua garganta ela tá ligada para comunicar e não para manifestar, não para agir, no caso, né? Porque para agir você precisa esperar a sua estratégia. E se você está agindo em desacordo da sua estratégia, pode acontecer esses problemas de saúde física, tá? Só que a saúde física, de acordo com o nosso design, é muito mais amplo, assim. Então, a gente não olha necessariamente só para os centros, né? Aqui eu trouxe um exemplo a partir do seu mapa de como que esses condicionamentos e essas doenças podem se manifestar a partir do seu mapa. Eu ainda, uma das alunas pediu para eu fazer uma aula de desenho humano e saúde, então eu estou montando essa aula onde a gente vai passar por todos os centros e qual que é as doenças que se manifestam a partir de cada um dos centros. Mas a grande questão é que a gente olha então para os condicionamentos dos centros, mas a gente também pode olhar o quanto você está alinhado ao seu design, né? Se você está no seu ambiente correto, se você está vivendo a rotina correta para você. É um processo geral de olhar para o seu design e buscando viver e se alinhar a ele, sabe? Então, exemplo, né? O seu ambiente é um ambiente de caverna. Daí, você precisa estar em ambientes mais fechados, tipo, que você tem controle, né? Ambiente de caverna são ambientes onde você tem controle sobre quem entra e quem sai. Ambientes mais controlados, sabe? Que você sabe quem está entrando, você tem controle sobre esse ambiente. É um ambiente mais fechado, onde você se sente mais segura, mais protegida. E aí a gente olha para essas setinhas também, né? Que são as variáveis. Então, com essa configuração de variáveis, você precisa de quê? Você precisa de uma rotina onde o seu corpo ele está ativo no ambiente, mas o seu cérebro ele tem espaço para descansar. Então, tipo assim, se você passa o dia inteiro em atividades mentais, isso não é bom para o seu corpo. Isso gera desgaste, isso gera sobrecarga no seu corpo, entendeu? Então, para você é bom que sempre, depois que você fica numa atividade mental durante muito tempo, você faça alguma coisa aonde o seu cérebro descansa, sabe? Do tipo assim, aonde o seu corpo está ativo no ambiente, mas o seu cérebro descansa. Então, tipo assim, você vai lá, pintar, você vai cozinhar, você vai fazer alguma coisa que seu corpo tá ativo, mas o seu cérebro não tá pensando, você não tá usando o cérebro, entendeu? Então, isso é uma maneira também de alinhar o seu corpo, tá? Então, essas pausas para você na rotina são muito estratégicas. Se você fica muito tempo em atividades mentais, isso acaba fazendo mal para você, tá? E aí, tudo isso vai ajudando a alinhar o corpo e a mente, tá? Faz sentido, Marcele? Ah, isso explica a minha tireoide. Você tem questões na tireoide? A garganta ligada é definida, Mônica, tipo quando tá colorida. Tá, então você tem questões na tireoide. Então é isso, tá? Então você percebe, né? Olha só. A gente, o que eu falei, né? Condicionamentos que entram pelo corpo, pelos centros indefinidos, que são centros em branco, e se manifestam no corpo através dos centros definidos, tá? O que seria alinhar corpo e mente? Para cada tipo vai ser diferente? Sim, sim, Mônica. Para cada tipo é diferente porque depende do tipo, da estratégia e da autoridade de cada um. Entendeu? Então, o processo de alinhar corpo e mente começa com você seguindo o seu tipo, estratégia e autoridade. Começa com você agindo correto, né? O que eu falei, se essa garganta aqui, ela não tá agindo você não tá agindo corretamente porque você não tá seguindo a sua estratégia.
que no seu caso, como você é geradora manifestante, no seu caso é esperar para responder, né? Então, se você está só iniciando as coisas e não esperando para responder ao que a vida te traz, você está agindo em desacordo com a sua garganta, né? Para quem é projetor, aqui no caso, se a pessoa ela está agindo sem esperar pelo convite, ela está agindo em desacordo com a garganta dela, entendeu? Ela foi revelador saber que o centro definido paga o pato. Então, daí essa é a importância de alinhar, né? Se alinhar o nosso tipo, a nossa estratégia, a nossa autoridade, reconhecer os condicionamentos que vêm dos centros indefinidos e trazer e se libertando deles, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente enxerga e traz consciência para o que a gente carrega de condicionamento, a gente também traz a consciência necessária para se libertar deles.